vê o pastor Renilson, né? Hoje aqui em cima, você vê o poder de Deus mesmo, né? Deus é, com a sua grande misericórdia, pude acompanhá-lo desde o início, tive presente no dia do casamento dele e tantas outras coisas mais. E sempre bom ouvi-lo pregar a palavra do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença nós queremos te glorificar, Senhor. Bendizer o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor já fez, Senhor, em nosso meio nessa noite através dos louvores, da oportunidade, mas agora é a tua poderosa palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar poderosamente a vida do teu servo como canal de bênção, como instrumento vivo, Pai. Abençoe a vida dele, Senhor. Que o Senhor possa dar ousadia, Senhor, naquilo que o Senhor colocou no coração dele, que ele possa entregar tudo, Senhor, a qual o Senhor determinou o coração dele, Pai. Senhor, usa poderosamente ele, guarda a casa dele, a esposa, os seus filhos, ó Pai, e o teu nome santo será glorificado, Pai. Usa o teu servo, que nós nos encarregaremos, ó Pai, de render graças ao teu santo nome, Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome santo de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Ainda de pé em reverência à palavra do Senhor, abram as vossas Bíblias comigo na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 4. Enquanto você abre a sua Bíblia Sagrada, eu quero louvar a Deus, porque verdadeiramente Ele nos ajudou até aqui. É sempre bom estar na palavra, estar ouvindo a palavra de Deus, porque quando a gente está aqui ministrando, a gente está ouvindo também. Já ouvimos e vamos continuar ouvindo, amém? E eu louvo a Deus por esta rica oportunidade, porque sou pecador. E sem demagogia, o maior dos pecadores que aqui está. Por quê? Sempre tenho o hábito de falar isso porque eu não fico atrás do pecado de ninguém. Eu conheço os meus. Então, para mim, eu sou o maior. Amém? Tiago, capítulo de número 4. Versículo de número 7. Versículo bastante conhecido. A epístola do apóstolo Tiago, antes que nós leamos este versículo, ela é uma epístola que foi escrita para as 12 tribos e serve para nós até os dias de hoje. Está mais atual do que nunca. Ela vai falar acerca das provações, das tentações, vai falar sobre a praticidade da palavra de Deus, que nós não podemos ser somente ouvintes, mas temos que praticar a palavra de Deus. Ela vai falar da acepção de pessoas, que não é algo que Deus se agrada. Ela vai falar da fé sem obras. Ela vai falar da língua. O pastor Renato já ministrou aqui. Eu particularmente, eu gosto muito, porque todos nós, irmãos, temos que refrear a nossa língua. Isso é do ser humano. Uns mais, uns menos, mas isso é um fato. Então, eu estava preparando um sermão expositivo há algum tempo. Eu falei, na próxima oportunidade que eu tiver de ministrar, eu vou ministrar um sermão expositivo. Mas quem manda é o Criador e não a criatura. E por esses dias Deus colocou algo no meu coração, né? E quando eu vou pregar um sermão temático, vou tentar responder um tema aqui, através da palavra de Deus. Porém, quando eu prego temático, um sermão temático, eu gosto de dar um tema, porque eu acho que facilita a compreensão das pessoas, né? A última mensagem que eu preguei aqui foi os pés que levavam à salvação, fé e arrependimento. Tem muitas pessoas que falam até hoje, pastor, eu lembro daquela mensagem. Quem está compreendendo?
Porém, nesta mensagem, por mais que ela vai ser uma mensagem temática, eu não vou definir um tema específico, mas tem algumas coisas que eu quero que você guarde no seu coração. Amém? E uma delas é que Deus usa pecadores. Diga assim: Deus usa pecadores. Prova disso é que o pastor acabou de falar, né? Onde eu estou aqui. Uma outra coisa que, através dos conselhos da palavra de Deus, nós precisamos entender esta noite é que para Deus nos usar, evangelista Maico, a gente tem que estar num determinado lugar. Diga assim: nós precisamos estar nas mãos de Deus. Porque parece uma coisa boba, simples, mas tem muita gente querendo servir a Deus, mas estando na mão de homens. E quando você fala isso, a pessoa já pensa na segunda pessoa, mas não. Você vai entender que muitas das vezes é errado, tá, gente, no português. Então, muitas vezes, que saiu, os pregadores costumam falar, mas é errado, está assassinando a língua portuguesa. Muitas vezes, irmãos, tá? Essa mão do homem é você mesmo, que faz mal, e você está fazendo a sua vontade porque você está em suas mãos, e você acha que está servindo a Deus. Então isso é uma outra coisa que tem que ficar gravado. Nem eu, nem você vamos conseguir servir a Deus estando nas mãos dos homens. Amém? Agora tem uma coisa. Se você estiver, o pecador que está na posição certa, que está nas mãos de Deus, ele serve qualquer homem. Eu vou melhorar isso aqui. Quem está na mão do homem não consegue servir a Deus, mas quem está na mão de Deus serve a qualquer homem. Vamos ler o texto? Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda a igreja junto, bem bonito para Jesus. Eu vou falar e vocês repetem, amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Coloca sua Bíblia no seu assento, dá uma linda salva de palmas para Jesus. A ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Pode se assentar. Empreste os seus ouvidos, o seu entendimento, não para mim, mas para o Espírito Santo que vai usar esse pecador aqui. A Bíblia diz: ouça o que o Espírito Santo diz, o Espírito de Deus diz à igreja. Para a gente entender esse negócio, Noé ficou bêbado, Abraão mentiu, Arão fabricou ídolo, Moisés feriu a rocha, Sansão desobedeceu os pais, Davi adulterou e matou, Pedro negou Jesus, Paulo era um perseguidor da igreja. Todos esses nomes e muitos mais, e todos vocês que estão me olhando agora, inclusive eu, são pecadores. E o fato de nós sermos pecadores não impede Deus de realizar uma obra extraordinária através das nossas vidas. E desde o início, pastor Murilo, foi assim. Se a gente olhar para o livro de Gênesis, onde Deus criou tudo, todas as coisas, Gustavo, inclusive o homem, nós vamos ver que o homem já começou ali, né, pecando. Por isso o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que por um só homem, em Romanos, está escrito que por um só homem entrou o pecado no mundo. E aí,
nós precisamos entender, nós precisamos que a palavra do Senhor venha de encontro a nós nessa noite, para que a gente se posicione no devido lugar onde Deus quer que nós estejamos. Porque Adão, ele foi formado do pó da terra, sim ou não? Deus formou Adão, e aí soprou o fôlego de vida. Ou seja, Adão não foi gerado do nada, ele teve uma fonte. Uma das coisas que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é que também o quê? Deus é a única fonte de vida do universo. Ele criou, pastor Murilo, a água, ele criou o céu, as árvores, as árvores também, os frutos da terra. Quem está compreendendo? Diga amém. Mas vamos lá, falando de homem, falando da humanidade, e olha que interessante, eu estava meditando, e aí eu estava, como eu falei, um sermão temático, e eu encontrei mais de 25 versículos falando da mão de Deus na Bíblia. Só que o Espírito Santo me conduziu e falou, não é isso. E aí eu fui olhar para o começo, né, Bereshit, para o início. E aí eu falei, nossa, interessante, eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista. E interessante o quê? Quem comeu a maçã primeiro não foi Eva? E por que a Bíblia fala em Romanos que o pecado entrou por um só homem? Oi? A ordem foi dada para Adão. Tá vendo? Uma igreja bíblica é bom por causa disso. Você não tem problema, você tem facilidade para pregar, que o povo gosta da Bíblia. Isso é bom. Mas você, olhando para isso, e aí de fato, Deus deu a missão para Adão, e Deus, ele não é Deus de confusão. Você sabe o que Deus vai requerer de você. Você sabe o que é para você fazer. Eu sei o que é para fazer. Por mais que muitas vezes a gente acaba não fazendo. Mas por isso que tem culto, por isso que tem ensinamento, por isso que tem Bíblia para você ler na sua casa, por isso que tem o quarto, né, o secreto, aleluia, onde é o momento da gente se achegar a Deus, olhar e voltar para o princípio, porque eu citei vários nomes aqui que são pecadores, porém Deus usa os pecadores. E se você não entender isso, se você não acreditar nisso, fica mais fácil do inimigo te parar, das pessoas te parar, fica mais fácil de você ficar na mão das pessoas, ou seja, na mão do homem. Diga assim, é impossível servir a Deus estando nas mãos dos homens. Repetir é fácil, igreja do Senhor, reflita comigo. Tem live hoje, o pessoal da live também. Mas tem muita gente que até repete. Tem muita gente que sabe até que está certo. Mas estão nas mãos dos homens. Tem gente que possa estar nos ouvindo agora, ou que possa ouvir depois, porque agora as pregações vão lá para o YouTube, né, para as redes sociais, que quando ouvir esta pregação, vão ouvir num momento que é para elas refletirem mesmo, só que estão na mão de agiota, está na mão do patrão, está na mão do marido ou da esposa e vice-versa. Quem está entendendo? Porque Adão recebeu uma ordem, mas daí Eva falou, come. Ele comeu. Mas toda ação tem uma consequência. Quando Deus aparece, Deus cria, Deus coloca, faz o homem ali do pó, da terra, coloca Adão no jardim do Éden e dá a ordem para ele não comer, amém? Da árvore da ciência do bem e do mal,
dela não comerás. Ainda falou para ele, ó, você pode comer de toda a árvore, mas dessa você não come. Nós lemos um texto aqui, e aí eu falei duas coisas, né? Primeiro, que Deus usa os pecadores e que os pecadores precisam saber aonde eles têm que estar para serem usados. E o texto fala do quê? Sujeitar. Sujeitar. Dentro desse contexto de sujeição, a gente trabalha algumas coisas. A primeira delas é o quê? Obediência. A segunda delas é o quê? Dependência. Ele não tinha necessidade de comer daquele fruto, porque ele tinha tudo. Muitas vezes a gente tem tudo, temos mais que merecemos, mas queremos aquilo que não pode. Só que aqui, qual que é a intenção disso? É que você entenda que muitas vezes você está paralisado, você está estagnado, porque o inimigo ou a sua própria consciência está falando: ei, você não pode, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado irmão, Deus sabe quem é você, Deus sabe o que você tem feito, e Deus sabe o que você tem deixado de fazer. Você acha que Deus não sabia que Adão tinha aprontado? Só que o que me chama a atenção, oh glória, aleluia, que depois que eles comem do fruto, e Deus vai se manifestar novamente para Adão. E quando Deus se apresenta, Vivi, para Adão, Ele não fala assim: Adão, o que você fez? Adão, por que você comeu do fruto? Não, a primeira pergunta é: Adão, aonde você está? Para Deus é mais importante o seu distanciamento da presença dEle do que o que você cometeu. Essa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, evangelista Mário, é para que nós reflitamos e voltemos, se caso você saiu para as mãos do nosso Deus, porque o presbítero Edgar falou de promessa aqui, e não tem problema algum esperar a promessa, porque as coisas vão acontecer no tempo certo. O problema maior é o quê? Quem está prometendo. Muitos estão acreditando nas promessas terrenas, humanas, na promessa que vem do homem e não nas que vem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você: não importa o tempo, se foi Deus que te prometeu, vai acontecer, porque Ele não é Deus, não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender das promessas. Aleluia. Todos pecadores, mas quando estavam nas mãos de Deus, Deus usou todos para fazer coisas extraordinárias. Aí, por que Deus usa pecador? A gente pode falar algumas coisas aqui. Primeira coisa, por que Deus usa pecador? Porque só existe esse tipo de gente na terra. Adão foi o primeiro, ele pecou, todos nós fomos condenados, está no DNA, não tem santarrão, não tem semideus, somos todos pecadores. A diferença é que quando o pecador se posiciona, quando ele fica na mão de Deus e não dos homens, Deus entrega para ele a autoridade. E a autoridade é diferente de posição. Quem está na visão humana fica atrás de posição. Ei, meu irmão, estar aqui é uma posição, é ser um evangelista, um presbítero, um pastor, e estar na posição, estar na frente de uma igreja. Isso aí o homem pode dar. Tem muitas igrejas por aí que é homem que está levantando. Aí tem lá o homem na posição, mas não tem autoridade. Agora quando Deus levanta, tem posição e tem autoridade. Oh glória!
É igual a pergunta que o Raik Carmelo, é Carmelo mesmo, né? Fez pro Leonardo Salles, né? O homem da revelação lá. Aí ele tava falando de Davi, né? De José. E ele não conseguiu. Porque muitas vezes o cara tá na posição, mas não tem autoridade. O que ele queria falar quando ele se embolou é que Deus, quando o homem está na mão de Deus, mesmo o homem sendo pecador, aleluia, ele abre porta onde não tem porta. O que eu falei aqui no início? O homem, quando você está na mão do homem, você não consegue servir a Deus, mas quando você está na mão de Deus, você serve qualquer homem. Com José não foi diferente. José estava na mão de quem? José estava na mão de quem? Aí Faraó falou, esse cara tem autoridade, eu vou criar um cargo, aleluia, e vou dar para ele, eu só não vou ficar abaixo dele. Mas quem vai mandar, quem vai fazer tudo é ele que vai governar, porque existia uma autoridade. Aleluia. Um ponto aqui, quem está na mão de Deus, entende o céu, irmãos. Quem está na mão do homem não entende, porque a visão dele é limitada. Amém? E aí, por que eu estou citando Adão? Porque é o princípio onde tudo começou. E desde lá, presbítero Edgar, Deus vem mostrando qual que é o real interesse dele. Santo, só existiu um. Por isso que lá na mesma carta de Romanos, onde está falando que por um só homem entrou o pecado no mundo, também vai dizer, e por um só homem, aleluia, ele venceu o pecado, ele é santo, santo. Aí tem gente que acha, não, mas se eu não for para a igreja o culto não acontece. Meu irmão, Deus não precisa da gente. Deus já usou mula. Sim ou não? É Bíblia. Deus usa quem Ele quiser, na onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. Aí tem gente que fala, Mateus 6,6, eu vou entrar no quarto, que eu quero ver Deus. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando que você, muitas vezes, precisa recalcular a rota, precisa entrar dentro do quarto, não é para você ver Deus, é Deus que está precisando te ver, porque você está distante dEle. Ô irmão, vai falar que quem está distante de Deus tem uma vida de oração? Quem está vivendo na carne vai ter vida de oração? Não vai. Aí a Bíblia diz, ei, entra no seu quarto, no secreto, ou seja, busca Deus, aleluia, mas não é para você ver Deus, é para Ele te ver. Aí Ele te enxergando, vendo que você é um pecador arrependido, vendo que você de fato está prostrando, vendo que você de fato está querendo a misericórdia dEle sobre a tua vida. Aí a palavra de Deus diz que Ele vai te honrar, aleluia, em público. Ele fala, não façais que nem esses aí, ó, que ficam orando aí nas esquinas, se auto-intitulando. Meu irmão, quem está nas mãos de Deus pode até sentir medo, porque confiar em Deus, porque assim, nós estamos falando de sujeitar a Deus. A partir do momento que eu me sujeito, eu tenho que confiar. Sim ou não? Tem mulher que ela fala assim, ó, estou falando pessoas até ímpias, tá, pessoal? Na igreja pode ter também. Pessoas que não vivem a palavra de Deus, vivem ali, enfim. Eu não posso largar meu marido, senão eu vou morrer. Vou morrer de fome, vou morrer. Antigamente era mais, né? Porque as mulheres hoje em dia tem ao contrário também. Tem homem que é encostado na mulher, sim ou não? Aí falou, não largo, já não tem amor, não tem... Mas eu dependo, eu estou me sujeitando a isso. Quem está compreendendo? Tem gente que fala, eu não saio desse emprego, eu estou sendo humilhado aqui, eu ganho pouco, é a provação pura, mas eu não saio porque você está sujeito, você está nas mãos do homem. Tem gente que está devendo agiota porque na hora que passou a dificuldade, em vez de ficar quietinho nas mãos de Deus e esperar o socorro do alto, foi buscar ajuda humana. Aí está numa bola de neve, não consegue sair.
E muitas vezes vai olhar e falar: Deus, olha o que o Senhor está fazendo comigo. Aleluia. Eu gosto da cara de vocês. Hoje eu estou tranquilo, hein? Estou de boa. Hoje é só vitória. Daqui a pouco vai chegar a parte da chave, tá, irmãos? Tá? Não, estou de boa. Hoje eu estou tranquilo. Vim até de flores aqui para vocês ficar no clima. Então, irmãos, um dos motivos de Deus usar os pecadores é que só tem pecador na terra. Se ele não usar pecador, vai usar quem? Amém? Segundo motivo, e muito bom para a gente, motivo de alegria isso, é que quando ele está usando, evangelista, ele está transformando. Quando ele está usando, ele está transformando. Pegando o gancho aqui do presbítero Edgar novamente, muitas vezes não é que está demorando a promessa, é porque você não está pronto para recebê-la ainda. Então Deus tem que ir te usando, aleluia, vai te transformando. Para você, todo mundo queria ser governador que nem José, sim ou não? Mas quem quer ser vendido pelos irmãos? Quem quer ser jogado numa cisterna? Quem quer ser preso injustamente? Desde quando eu me converti, meus irmãos. Pastor Murilo, como falou aqui, alguns irmãos acompanharam. Eu ia para o monte, primeiro ano de conversão, eu ia para o monte quase todos os dias. A gente sabe que no monte tem muita panfletada, mas também a gente sabe discernir quando é de Deus. Eu ouvi muito, e ouço até hoje, coisas que Deus quer fazer através da minha vida, na minha família. E eu sei que vão se cumprir. E eu costumo dizer que eu não vivi nem 10% ainda daquilo que Deus tem para mim ministerialmente. E não foi por conta dele, foi por conta da minha pessoa, que sou falho, sou pecador. Mas estamos caminhando para que tal coisa aconteça. E aí muitas vezes, evangelista Leandro, as pessoas falavam: Deus vai fazer e tal, vai acontecer. E eu ficava com essa cara que vocês estão aí, pensando, porque Deus não dá nada de graça para ninguém. De graça, só a graça, de graça para mim e para você, porque Jesus Cristo pagou um alto preço. Então, para você galgar algumas coisas, você vai ter que passar. Eu sei que parece algo que todo mundo fala, mas é verdade. Existe um processo para você alcançar o propósito. Não tem jeito, é só olhar para a Bíblia. E aí muitas vezes as pessoas querem fazer do jeito delas. Por isso que ficam andando sem direção, ficam andando em círculo. Porque o crente tem que ter propósito. E para você ter propósito, você tem que estar nas mãos do Senhor. Aleluia. Porque só Ele é a fonte de vida de todo o universo. E uma outra coisa, porque Deus acaba usando os pecadores, é porque não tem nada a ver comigo, nem contigo. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Porque Deus pega a fragilidade do instrumento que sou eu e você e transforma a obra dele, pastor Murilo, ainda mais extraordinária. Porque eu não sei você, mas eu tenho hora que olho e falo: meu Deus, nem eu escolhia eu mesmo. E Jesus nos escolheu. Só que sabe o que acontece, Alberto? Jesus escolhe você, escolhe a mim, e depois você ainda se acha no direito de sair de Jesus, de sair de Deus. Eu vi o Rodrigo Silva falando algo, eu achei interessante. Que ele fez uma colocação, ele falando assim: Deus não é aquele marido, aquele namorado possessivo, ciumento, que hoje tem muito. Só você ligar a televisão, você vai ver lá na igreja não tem, né, irmãos? Não. Mas por aí tem. Então o que acontece? O camarada fala: ó, se você me largar, eu te mato.
Sim ou não? Se você me largar, eu te quebro na madeira. E por aí vai. E de fato, acontece. Porque são pessoas que estão na mão de homens. E aí o Rodrigo Silva falou, ó, Deus não é assim. Aí ele falou assim, eu vou fazer aqui uma ilustração. E ele falou assim, é como a água, né? O peixe está dentro da água. A água não joga ele para fora. Mas a água muitas vezes fala para ele, ó, não sai daqui senão você vai morrer. Preste atenção. E aí o peixe fala, você não manda em mim? Se sujeitar o quê? Obedecer. E aí o peixe pega e sai da água. O que que acontece? Quem matou ele foi a água? Ele tomou uma atitude e acabou encontrando o quê? Aí vamos lá. Deus pega a terra, o pó, forma o homem, sopra o fôlego de vida. Depois o homem quer seguir homens, quer fazer do jeito dele. E aí encontra o quê? A morte. E aí quando encontra a morte, aleluia, quer culpar Deus. E não sendo redundante, mas algumas pessoas têm que entender isso, Deus não precisa de você. Porque do mesmo jeito que o peixe sai da água e morre, a água continua sendo água, com milhares de peixes lá dentro. Se você sair daqui hoje e morrer, se desviar, ou se você está sentado aí me olhando, mas está morto espiritualmente, Deus continua sendo Deus, e vai ter alguém que vai ouvir, vai entrar no coração e vai falar, ele não quer, mas eu quero, aleluia. Vigia, crente, porque amanhã pode ter outra pessoa sentada na sua cadeira. E não é porque Deus te tirou não, você que saiu com suas próprias pernas. Aí tem pessoas que falam assim, mas a igreja hoje tá na carne, meu. A igreja tá mó bagunça. A igreja não tem mais santidade. A igreja tá suja, evangelista Keren. Sabe o que é? Não é que a igreja tá suja não. É porque você que não tá limpo o suficiente para limpar as outras pessoas. Aí você prefere voltar para a lata do lixo da onde Deus nos tirou. Não sei você, de repente Deus te pegou num cofre do Banco Central. Deus foi buscar na lata do lixo e já estava pronto para ir para a sepultura. Aí Deus falou, eu quero para mim. Você quer? Falei, vamos. Aleluia. Deixa eu beber uma água, estou com sede. Então a gente precisa entender isso aqui. Não tem como a gente ter vida se a gente se afastar da fonte de vida que nos gerou. Assim como a árvore. Eu conheço alguém que gosta de planta. Mora lá, dorme comigo. Então quando ela pega alguma planta, alguma situação, esse dia até levei ela, aí você acaba, né, irmão, se envolvendo no negócio. Esse dia eu levei uma pra ela lá. Eu falei, planta rápido pra não morrer. Quem tá entendendo? Se você tira da terra e não coloca novamente, ela vai. O peixe. E por que tem gente que tá achando que consegue viver longe de Deus? Enganando a si próprio, como diz a irmã Lara. É isso aí, irmã Lara, glória a Deus. Aí, para ficar aqui uma coisa bem clara, a gente tem um motivo simples para se sujeitar a Deus. Diga assim, eu devo se sujeitar a Deus porque Ele é a única fonte de vida do universo. Esse é o motivo para se sujeitar a Deus. E o principal. Tem aquela história, né? Você prefere amanhã ter 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões? Ou amanhecer vivo? Até o mais ganancioso que é a vida, né? Por que te serve milhões ou bilhões se você não tem vida para desfrutar?
Só que todo mundo aqui tem vida e parece que muitas vezes você está achando que Deus está te devendo alguma coisa. Mas seguindo aqui, o texto diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir a quem? E ele, qual o motivo que nós devemos se resistir ao diabo? Se Deus é a fonte da vida, e por isso nós temos que sujeitar a ele, diga assim: eu preciso resistir ao diabo, porque ele é quem deseja tirar a minha vida. Agora pensa comigo, irmão. Sempre, não estou falando para vocês colocar no lugar do diabo, tá? Você é inteligente, mas vamos pensar aqui, ó. Estava lendo ali, meditando. A Bíblia diz que quem que foi ali conversar com Eva? A serpente. A serpente, todo mundo sabe que ali tipifica quem? O diabo. Então o diabo ele já estava por ali, correto? A Bíblia diz, ele estava lá, ele falou com Eva. Só tinha os dois ali, Adão e Eva e o diabo, né? E Deus analisando tudo. Aí Deus, na criação ali, Deus pega tal, cria o céu. O diabo ele foi lançado da onde? Então o diabo já existia. Porque a Bíblia diz que Deus criou o céu depois a terra, tá? Acompanha comigo o raciocínio. Aí Deus prepara o jardim do Éden, tudo legal. O diabo, por ser soberbo, de repente pensou: Maico, vou dominar esse negócio aí. Quem está entendendo? Aí Deus pegou e falou: vou fazer um homem. Fazer um bonequinho aqui, dar um fôlego de vida, ele que vai mandar e desmandar. Irmão, o diabo ficou endemoniado. Sem trocadilho, ficou bravo. E aí ele foi lá, falou: vou dar um jeitinho. Vaso mais frágil, tal. Já devia estar olhando para onde não devia, porque eu acredito, irmãos, que a Eva não passou, fruto bonito. Não. Ela sabia. Deus não falou diretamente com ela, mas Adão falou para ela. E aí eu imagino Edgar, ela olhando. Nossa, que fruta bonita, diferente. Todo dia ela olhando. Nossa, por que não pode comer dela, hein? Será que dá alguma coisa? Será que tem câmera aqui no Éden? Irmãos, é sério. Ela também, ela cobiçou aquele negócio, né? E aí, voltando ao raciocínio, você imagina, o diabo tá lá, falou: meu, vou dar uma ideia ali, ela vai cair, já era. Aí aconteceu tudo isso, sim ou não? Aí o diabo falou: deu certo. Daqui a pouco vem Deus: Adão! Adão se esconde. Adão! Onde tu estás? Deus não está preocupado com o pecado, Deus está preocupado. Não estou falando que Deus apoia o pecado, não, irmão. Você é crente, você sabe como funciona. Mas Deus está falando: ei, a minha preocupação maior é que você está distante de mim. Volta, Adão, para perto. A ponto que Adão tentou, irmã Cris, dar jeitinho, foi lá, pegou umas folhas. Deus falou: não é assim. Você entrou numa situação, mas eu continuo sendo Deus. Foi lá, sacrificou e fez veste. Falou: agora mesmo você sendo pecador, eu tenho um projeto na sua vida. Se você e Eva não começar a procriar, como eu falei lá atrás, dando a luz para Caim, para Abel, para todos os filhos, não vai existir a pastora Sueli, não vai existir o pastor Murilo, a evangelista Thaís, a Alessandra, não vai existir Fonte Bíblica Ágape. Ei, Adão, mesmo você sendo pecador, eu vou te usar. Fala assim: Deus me trouxe aqui nesta noite para restabelecer a aliança. Diga assim: Deus me trouxe aqui nesta noite para me falar que Ele me conhece melhor do que eu mesmo.
mas mesmo assim, Ele quer me usar para uma grande obra. Aleluia. Diga assim: as decepções não podem frustrar a expectativa da salvação. Irmãos, tem gente perdendo a expectativa da salvação por qualquer coisa. Tem gente falando que está desejando o céu, que vai morar no céu, mas fica doente pelas coisas carnais. Deixa eu te falar, Deus pega, faz o boneco, coloca a essência, porque assim, a matéria-prima, diga assim, a matéria-prima é o barro, só que a essência é o Espírito de Deus. Tudo que Deus criou foi na palavra. Agora você não, você tem as digitais de Deus, você tem a essência de Deus. Aleluia! E Deus quer te usar para esta grande obra. E hoje é noite de se posicionar, de tirar as coisas da mão dos homens, quer seja esse homem você. De repente, os seus negócios não estão indo bem porque está nas suas mãos e não nas mãos de Deus. De repente você não concluiu ou nem ingressou numa faculdade ainda, porque não está nas mãos de Deus, está nas suas mãos. Martin Luther King diz assim, parafraseou assim dizendo: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Quem vive numa visão humana, terrena, quem quer segurar as coisas nas suas próprias mãos, as percas faz a pessoa parar, faz a pessoa retroceder. Ah, eu perdi meu emprego. Seu emprego era de Deus? Você é de Deus? Não se preocupe, vai vir coisa melhor. Ah, roubaram meu carro, foi Deus que te deu? Na verdade, irmão, nós somos mordomos de Deus aqui. Nada é seu, nem a sua própria vida é sua. Quando nós morrermos, esse espírito vai voltar para onde? Para Deus. Então tudo que nós temos aqui é para a gente fazer uso, e bom uso. E muitas vezes nós falhamos nisso. A mão que nos formou é a mesma mão que vai nos sustentar. Mas como eu fiz aqui, eu dei um exemplo do peixe que sai da água. Muitas vezes a gente quer sair das mãos de Deus. Davi, com toda a sabedoria, falou: Senhor, Deus perguntou para ele: você quer ficar na mão do homem ou nas minhas mãos? Nas suas mãos. E muitas vezes, quando a gente fala de resistir ao diabo, esse texto fala de resistir ao diabo. Só que eu preciso resistir ao diabo, eu preciso resistir a mim mesmo, a minha carne, e eu preciso resistir ao mundo. Porque também está escrito em Tiago que aquele que se faz amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. E aí, a Bíblia também vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu te faço uma pergunta invertida: se Deus for contra você, quem será por você? Está escrito em 1 Crônicas 29:12: e riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força. Tudo vem de Deus. Aleluia. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja, ela está nas mãos de Deus. Por que que a igreja primitiva suportou tanta coisa, passou, rompeu, aleluia, e nós estamos aqui para dar continuidade, aleluia. Os reis não venceram a igreja do Senhor, aleluia. Os imperadores não venceram a igreja do Senhor, a morte não venceu a igreja do Senhor.
Senhor. E mais, o inferno não venceu a igreja do Senhor, porque escrito está que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a igreja tem um dono, e é necessário que nós venhamos a se sujeitar a ele. Antigamente, Edgar, quando você corrigia um membro, quando você disciplinava, quando você orientava, ele se convertia de verdade, ele saía do pecado. Hoje não, hoje eles saem da igreja, porque estão vivendo uma visão terrena, mundana, um egocentrismo. Ei, olha para esse crente que está do seu lado aí, não precisa falar nada para ele não, mas olha para ele, aleluia, dá uma olhada disfarçada, para ele não se sentir ofendido. Olha na mão dele, vê se você vê alguma marca de prego aí, aleluia. Olha nos pés, vê se ele foi pregado naquela cruz. Ele não foi, ele é comedor de arroz e feijão, que nem eu e você, pecador, que nem eu e você. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E você está querendo ficar na mão de homem? Aleluia, oh glória, coisa boa é a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver grandes homens de Deus. Uma das coisas que o nosso adversário tenta nos usar para nos parar, a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite, que somos pecadores. Nós sabemos disso, e Deus sabe mais ainda. Quem está entendendo? Outra coisa, muitas vezes o medo tenta nos parar, porque estar nas mãos de Deus falando é muito fácil, mas na praticabilidade é complicado. É ir para o deserto esperando cair o maná do céu, aleluia. É ir para o deserto acreditando que de dia tem uma nuvem que está te guardando do sol, e que à noite tem uma coluna de fogo. Quem está entendendo? Servir a Deus é que nem Daniel, no momento que vem um decreto e fala: se orar, vai para a cova, aleluia. E Daniel fala: eu estou nas mãos do Senhor, eu não vou deixar de orar, aleluia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Servir a Deus é estar, aleluia, prestes a enfrentar uma fornalha de fogo ardente, aleluia, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e bater no peito e dizer: ei, deixa eu te falar uma coisa, nós não vamos se prostrar. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai fazer. Deus não quis livrar da fornalha, mas lá na fornalha Deus estava, aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas eu vim aqui nesta noite para te dizer, aleluia, o homem pode virar as costas para você, aquele que falou que ia te ajudar e não te ajudou, aleluia. Ele é falho, ele é homem, ele é pecador, mas o Deus que prometeu é fiel para completar a boa obra. Elias ficou com medo da ameaça de morte que veio do homem, mas ele estava nas mãos de Deus. E no final, é muito interessante isso aqui. Elias, um cara que estava na mão de Deus, mandava parar de chover, enfrentava centenas de profetas. Ele estava sozinho, irmão, contra vários profetas dos deuses pagãos, e ele falou: ei, não é de mim, mas é de quem está me segurando, é de quem está me sustentando, é da fonte, aleluia. Mas daí vem uma ameaça, irmã Adriana, falando que vai matar, que vai tirar a vida dele. Ele ficou com medo, aleluia, mas Elias estava nas mãos de Deus, aleluia, e ele ficou com medo da morte, e no final nem morrer, ele morreu, ele foi arrebatado. O inimigo está querendo te parar com algo que nem vai acontecer, irmão. Eu vou repetir isso aqui para você pegar, aleluia. Levanta a sua cabeça. Você está com medo de algo que Deus nem vai permitir.
Sabe qual que é o mal de sair da mão de Deus? Que você escuta qualquer coisa. Quando você está nas mãos de Deus, Fabiano, o homem está falando ao contrário e você está falando: não foi isso, não é assim. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Eu outrora estava aí, confiava em arma, confiava em mim, na minha capacidade, no finado Boca. Nós andávamos com arma pesada, não era... Minha esposa está aqui, ela sabe. Na época que não tinha fuzil que nem tem hoje, a gente ia atrás dessas coisas, metralhadora, .40, 9mm, 45, tudo que você imaginar, 357. Eu tinha uma que eu chamava de bebê. Luana sabe disso. Confiava nessas coisas. Um dia Jesus falou para mim: não é você que me escolhe, é eu que estou te escolhendo. Aí o diabo falou assim: eu não posso deixar isso acontecer. Aí ele pegou um amigo de infância, entrou no coração dele, e ele falou: preciso dar um jeito desse cara morrer. Ele falou com algumas pessoas, juntou bastante gente, falou: tem algo que você tem contra ele? Aproveita. Ele deu uma vacilada ali, é hora de matar. Foi que nem Satanás pensou: Adão vacilou, agora acabou para ele. Mas Deus não vê como o homem vê. E Deus me visitou e falou assim... Eu falei para Deus, falei: Senhor, se sou esse Deus aí que tá falando que quer me usar, eu não vou recorrer à arma, eu não vou recorrer às amizades, eu não vou procurar me justificar. Eu apenas vou. Se o Senhor me tirar de lá ileso, eu vou te servir. Eu já tinha passado por várias situações, piores até, mas aquela era diferente. Esses dias eu estava com uma pessoa que participou dessa reunião conhecida como Tribunal do Crime. E ele falou assim: Deus já estava trabalhando na sua vida, porque não era para você ter saído dali. Quem está nas mãos de Deus não pode temer a morte, porque Ele é o dono da vida. A morte até tentou parar ele, mas ele falou: ô morte, onde está a tua glória? Aleluia! Ele é o autor e consumador da vida. Tem hora, meus irmãos, que não é que a pessoa quer, mas ela não pode te ajudar. O meu pai era meu herói, um homem digno, que até hoje, depois de anos que ele já foi sepultado, eu encontro pessoas que falam: meu, seu pai me ajudou nisso aqui, seu pai... Ele não teve a oportunidade de conhecer Cristo, mas ele era meu herói, ele era meu exemplo. E quando eu perdi ele, eu me vi sozinho. Minha mãe nunca me abandonou, mas foi Deus que sustentou essa mulher, porque só era eu e ela. E nesse momento, por minha confiança estar no homem, muitas vezes em mim mesmo, todo mundo virou as costas para mim.
aquele que eu ajudei queria me matar. E Deus falou: eu nunca vou te abandonar. Escuta quem está te falando aqui nesta noite. O Senhor nunca vai te abandonar. Não seja ingrato, não vire as costas para Ele. Ei, o seu marido, a sua esposa, o teu pai, aleluia, uma hora, por vontade dele ou pela lei da vida, a morte vai chegar para ele, a morte vai chegar para ela, aleluia, mas o Senhor nunca te abandonará. Humanamente falando, para quem é mãe de verdade, um amor maior que existe é o de mãe. E escrito está, Deus falou: ei, pode uma mãe rejeitar o seu próprio filho, mas eu nunca o abandonarei. Ele é fiel, meus irmãos, e o amor dele nos constrange. Se você está aqui é porque ele te chamou. Só que sabe de uma coisa, Ele não vai te colocar uma algema, Ele não vai colocar, aleluia, grades para te manter aqui, não. Se coloque sobre seus pés nesta noite. Fala pelo menos para 2 pessoas aí. Fala, irmão ou irmã. Volta para as mãos de Deus. Eis que o ouvido do Senhor não está agravado para Ele não ouvir o clamor de seus filhos, e nem a mão dele está, aleluia, encolhida para que Ele não possa lhe salvar. E nesta noite, na direção do Espírito Santo, eu quero te dizer que Ele continua no controle. E assim como Ele, aleluia, usou todos esses pecadores, tem usado a minha vida, tem usado a vida de muitos aqui, Ele quer usar a sua vida também. Aleluia. Porque olhando de uma ótica humana, parece que não vai ter jeito. Mas eu vou pedir para o Lucas entoar um louvor aqui nesta noite. Irmãos, 5 meses de gravidez a Luana estava do Lucas. Um tiro de ponto .40, 3 centímetros da espinha. Aleluia. Derreteu as cordas vocais. Um homem baleado no Parque Santo Antônio depois de um tiroteio. Quem vai parar para socorrer? As armas já tinham ido embora, não dava nem para enquadrar o carro. Aí Deus mandou uma mulher que nos conhecia e falou: não, eu socorro ele, mas eu não consigo, o estado que ele está, eu não consigo dirigir. Alguém assumiu aquele volante, me levou para o Hospital Campo Limpo, melhor hospital. Se hoje vocês acham que é ruim, imagina há 17 anos atrás. Aquelas portas, irmão, pareciam um açougue. Quando eu cheguei lá já estava cheio de polícia. Os caras queriam terminar. Eu só me lembro de ter passado por aquelas portas, empurrado naquela maca. O meu sogro foi o primeiro a chegar. Eles perguntaram o que ele era de mim, que eu era dele, na verdade. Ele falou: é meu genro. Ele falou: ele morreu. Eu fui dado como morto, irmãos. Estava em meio àquelas macas esperando para ir para o ML, quando os meus sentidos começaram a voltar. Eu comecei a ouvir, e no meu pouco conhecimento eu comecei a orar o Pai Nosso. E eu falei: eu nunca tinha morrido antes. Eu falei: será onde que é isso aqui? Eu estou no inferno, estou no céu, vou orar. Que eu não enxergava, porque o que volta primeiro é a audição. E eu escutava aquele barulho
aquele aparelho que mede os batimentos cardíacos. E eu falava, opa, acho que eu tô no hospital. Eu falei, meu Deus, mas eu não tô enxergando nada. Eu clamei pelo Deus desconhecido. Ele era desconhecido para mim, mas como foi dito aqui domingo, foi dito aqui hoje pela Keren, Ele continua no trono, e Ele estava no trono em algum momento da nossa vida, não importa o motivo, alguns na adolescência, outros na juventude, outros na idade adulta, a gente sai do caminho que Deus trilhou pra gente, mas saiba de uma coisa, ainda que haja vida, há esperança, e se não tiver mais vida física, se Deus quiser, Ele te ressuscita. Eu não estou falando aqui do que me contaram, eu vivi. Foram quase um mês dentro daquele hospital. Quando eu voltei a ouvir, melhor dizendo, tinha um médico do meu lado, e ele falou assim, e aí? Aí uma outra pessoa falou, esse aí já era, ele está morto. Irmãos, imagina o desespero. Eu estou ouvindo e não conseguia me mexer. E aí, as mãos de Deus tocou naquele camarada, e ele falou, deixa eu ver. E aí ele viu os sinais e ele falou, se você estiver me ouvindo. Eu nunca contei isso na íntegra como eu estou contando hoje assim. Eu senti de contar. Se você estiver me ouvindo, me dá um sinal. Só que o abençoado estava do lado esquerdo, e foi o lado que eu perdi todos os movimentos. E eu comecei a mexer a mão direita. E aí ele falou, Ele está com a gente. Foi essas palavras que ele falou. Ele está com a gente. Mas antes de eu estar com eles, eu estava com Deus. Deus falou, ei, levanta daí, rapaz. Ainda eu tenho obra na sua vida. E aí eles trouxeram o desfibrilador, me deu lá uns trancos, começou a voltar a minha visão. Daqui a pouco entrou minha princesa lá, me viu parecendo um sapo, pescoço inchado. O cara que achava que era o bambambam, Deus me abateu. Falou, você não pode sair de mim, você depende de mim. Eu sou a fonte da vida, mas eu não perdi o controle. Até tentaram te matar, aleluia. Muitas vezes quem busca a morte é a gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim como foi com Adão. Deus falou, ei Adão, onde você está? Deus não estava preocupado naquele momento com o pecado, mas sim da distância que Adão queria tomar, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Aí você está me olhando e dizendo, mas eu estou me afastando de Deus. Quer dizer, desculpa, vou reformular. Aí tem gente que está dizendo assim, Deus se afastou de mim. Mentira sua. Os nossos pecados nos separam de Deus. Quer estar mais perto de Deus? Para de pecar. Quer estar mais perto de Deus? Volte para as mãos dele nessa noite. Só você que sentir de Deus, já vem aqui pra frente que nós vamos orar por você. Escute essa canção. É um recado de Deus para sua vida. Juntamente com esta palavra, Ele está falando para você que Ele não perdeu o controle. Ele está falando para você que Ele não te abandonou. Ele está falando para você que desde o dia, aleluia, ou melhor, desde o ventre da sua mãe, Ele nunca te perdeu de vista. Feche seus olhos. Glória a Deus. Deus quer falar com você nesta noite. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem.
curando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro tá sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrita, filho. Só parece que é o fim, que vai morrer, e o desespero tomou conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu